Fala pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Então, ao longo de todas as nossas primeiras aulas, nós vimos ali muita teoria, buscamos até em algumas oportunidades resolver algumas questões, mas eu entendo que tudo isso deve ser ratificado. Por isso mesmo, nós vamos agora, eu e você, resolver mais algumas questões sobre temas que já foram abordados até agora na nossa aula e com isso, então, vamos praticar. Eu e você, então, praticaremos aqui para que a gente possa, com isso, aperfeiçoar a nossa aprendizagem. Desde já agradeço muitíssimo a sua participação e reforço ainda a minha proposta. Sempre que você tiver a necessidade, eu estarei aqui pronto a atendê-lo, tá bom? Você pode entrar em contato comigo através do nosso fórum ou ainda através das redes sociais, beleza? Vamos lá então? Simbora com o professor, é hora de testar os nossos conhecimentos. E para isso, então, eu separei questões que já foram objeto, que já foram cobradas em concursos anteriores e que por isso mesmo poderá nos ajudar nesta caminhada. Bem, vamos lá. Gente, essa questão aqui caiu numa prova para professor e ela é bem interessante. Deixa eu falar algo aqui para você que é muito legal. Vem aqui. Gente, o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 60 são artigos lotados de controvérsias, lotados. Por quê? Parte da doutrina entendem que estes artigos foram revogados tacitamente pela nossa Constituição Federal. Outra parte entende que não, que a lei ela só pode ser modificada pelo nosso legislador. Lá no artigo 2º está escrito assim, que criança é toda pessoa de 0 a 12 anos incompletos e adolescente é qualquer pessoa de 12 até 18 anos. Só que lá no nosso estatuto não tem a palavra incompletos depois de 18. Só que o nosso Código Civil vigente, o Código de 2002, que entrou em vigência em 2003, ele diz que a pessoa atinge a maioridade com 18 anos. Então, em tese, poderia ser considerado, então deve ser considerado como adolescente a pessoa até 18 anos incompletos. Só que tem um detalhe, no ECA não tem a palavra incompletos. Sabe aonde que nós vamos encontrar isso? Na jurisprudência. O STJ, então, definiu que adolescente é quem tem entre 12 e 18 anos incompletos. Mas no ECA não tem essa palavra incompleto não, tá bom? E a mesma coisa é o artigo 60, gente, a questão do aprendiz. O ECA tem uma idade menor. O ECA tem uma idade menor. Já a nossa Constituição, ela determina o trabalho para o aprendiz uma idade 2 anos após o que é determinado no ECA. E aí também gera uma grande confusão. Qual é o macete que eu dou a vocês? Respondam de acordo com o enunciado. Se pediu para você responder de acordo com o ECA, responda de acordo com o ECA, tá bom? Vamos lá? Simbora então, agora que eu fiz esta colocação, aqui está o artigo então 60. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 60, então eu não posso responder de acordo, não vou responder de acordo com a Constituição, mas sim vou responder de acordo com o que está previsto no ECA. Então é proibido qualquer trabalho a menores. Nesse caso específico, o grande macete é lá no artigo 60, gente, esse trabalho aqui ele é proibido a qualquer menor de 14 anos. Na Constituição é 16. Então, só o fato de saber que são 14 anos, eu já eliminaria 3 questões, porque 16 é de acordo com a Constituição Federal. Então, na letra A está escrito que é de 14 anos de idade, inclusive na condição de aprendiz. Não, gente, não é inclusive na condição de aprendiz. É salvo na condição de aprendiz, que nesse caso dá uma interpretação segundo
ECA, que na condição de aprendiz poderia ser até mesmo antes de 14 anos de idade. Mas isso está aonde? No ECA. Então, de fato, a única alternativa que se mostra coerente com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a alternativa B. Parabéns a todos que acertaram. Além disso, vamos para mais uma questão também para professor. Vamos aqui, eu e você, identificar o que a banca quer. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é para que você responda de acordo com o ECA. Isso no que concerne a adoção. Então o assunto da questão é adoção. Gente, a adoção tem cada vez mais ganhado espaço nas questões de concursos, viu? Então, a adoção, apadrinhamento, aquela autorização para viajar, tudo isso é muito, mas muito atual e muito cobrado. Então, eu chamo a sua atenção para este aspecto. Bem, a partir deste contexto, então, vamos eu e você aqui avaliar, de acordo com o que nós aprendemos lá na nossa aula de adoção, as informações que aqui estão. A adoção é uma medida excepcional e pode ser revogável. Não, a adoção ela é irrevogável. Criança não é pacote de biscoito que você pega e devolve a hora que você quiser. Não é. Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Não, não podem, ao contrário. Então, ascendentes e irmãos não podem adotar. O adotando deve contar com no máximo 12 anos a data do pedido, salvo se estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Não, deve estar no máximo com 18 anos, tá? Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Verdade, esta previsão está clara no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a adoção conjunta, é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, bastando que se comprove por qualquer meio admissível em direito a estabilidade afetiva da família. Não, gente, não é ao contrário, é indispensável, tá? Então, a única alternativa que de fato está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é a alternativa D. Parabéns a todos que acertaram. E mais, questão número 3, tá? Tendo por base o Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo por base, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que diz respeito ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, ele pede para que você assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Então, das alternativas abaixo, significa dizer que uma delas não está de acordo. Não está de acordo, então, com o que está no ECA. Vamos lá, eu e você, então, identificar aí, por algum motivo, qual é aquela questão que não está de acordo com o ECA, beleza? Vamos lá. Bem, o direito à liberdade compreende o aspecto de ir, vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Perfeito, gente. Aqui eu tenho a essência do que é direito à liberdade. O direito ao respeito, então aqui agora eu quero o conceito de direito ao respeito. Consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Verdade, gente. O direito ao respeito está aqui substanciado como está na nossa matéria. É dever exclusivo do Estado zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Gente, isso fere o que está previsto na doutrina da proteção integral, inclusive fere o que está previsto lá, inclusive no artigo 4º. Ao contrário, como nós aprendemos, é dever do Estado, é dever da sociedade, é dever da família e da comunidade zelar, cuidar das crianças,
pondo as salvas e também estabelecendo as prioridades que elas são detentoras, já que são possuidoras dos mesmos direitos que os adultos. Portanto, isso está errado porque não é dever exclusivo do Estado. Portanto, a letra C está incorreta. Letra D. A criança e o adolescente têm direito de ser educado e cuidado sem uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou ainda por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Verdade, gente. Aqui eu tenho a essência do que é então ali a criança detentora, tá bom? Não esqueçam destes detalhes. E mais, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição. Verdade. De fato, gente, a única alternativa que destoa do ECA é a alternativa C. Parabéns a todos que acertaram. Vamos para mais uma questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Em seu artigo 5º estabelece que, vamos lá lembrar o que diz o artigo 5º, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão em seus direitos fundamentais. Gente, aqui é o que está no artigo 5º. Então, a ideia do artigo 5º, eu acabei de identificá-la totalmente aqui, na nossa alternativa A. Mas isso não tira da gente a responsabilidade de, no caso, ir em busca de mais algumas informações para saber se não existe outra questão que também possa estar errada, tá bom? Vamos lá então? Vamos analisar agora a letra B. Quero analisar com você agora a letra B. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Gente, isso aqui está correto. Isso aqui está certinho, mas não está no artigo 5º. Então, na realidade, o que esta banca quis foi pedir a você o seguinte: das alternativas abaixo, qual é aquela que reproduz integralmente o artigo 5º? É só a alternativa A. As demais, tá? As demais também tem previsão, como eu disse a vocês, no nosso contexto, mas não estão especificamente no artigo 5º, tá bom? Então, fica esta dica para vocês, logo a resposta letra A. E mais, questão número 5, no artigo 16 da Lei 8.069. Então, o artigo 16 diz o seguinte, vamos lá. Afirma que o direito, deixa eu marcar isso aqui para você. O artigo 16 da Lei 8.069 afirma que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Vamos lá. O direito de ir e vir, então ele quer saber o que está previsto aqui no artigo 16. O direito de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, correto. O direito de opinião e expressão, a crença e ao culto religioso, de brincar, praticar esportes, se divertir, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei e buscar o refúgio. Gente, no artigo 16, no que diz respeito então ao direito à liberdade, eu encontro realmente todas estas previsões que nós acabamos de falar. Então, desta forma, estando todas elas positivadas no artigo 16, de acordo com o gabarito sugerido, a única alternativa que contempla esta possibilidade é a alternativa D. Todas as respostas, então, ali, todos os itens estão corretos. Parabéns, é isso mesmo, acertamos mais uma e eu tenho certeza que você também.
Questão número 6. Agora o assunto é a adoção. Lembra que eu falei para vocês que a adoção tem tomado cada vez mais espaço? Pois é, olha aqui. Sobre a adoção de criança e adolescente, nos termos da Lei 8.069, é correto afirmar: se o adotando tiver idade igual, olha só que questão interessante, deixa eu marcar isso aqui para você. Se o adotante tiver idade igual ou superior a 10 anos de idade, é necessário o seu consentimento para a adoção. Não são 10 anos, são 12. O adotante há de ser pelo menos 18 anos mais velho. Não, tem que ser 16 anos mais velho. Não precisa ser 18, 16, tá? Falecendo o adotante no curso do procedimento, tá? Então, nesse caso, no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença, a adoção não poderá ser deferida. Se for antes de prolatada a sentença, poderá sim, tá? Então, tá errada. É expressamente vedada a adoção conjunta pelos divorciados. Não é. Existe, por exemplo, se tiver um acordo com a guarda compartilhada e com o cuidado da criança, não há qualquer problema nesse sentido. Então, não é expressamente vedada. O adotando há de ser, pelo menos, olha que interessante isso ali, o adotando deve contar com no máximo 18 anos. 18 anos, então, a data do pedido, salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Gente, verdade, tá? Então aí agora eu tenho uma verdade. É o seguinte, deixa eu te explicar isso aqui. Vem aqui no professor. É o seguinte, regra: qualquer pessoa só pode ser adotada até 17 anos, 11 meses e 29 dias. No dia que ela completa 18 anos, ela não pode mais ser adotada, porque ela adquiriu a maioridade. Esta é a regra. Mas existe uma exceção. Sabe aquela situação em que a família tem a guarda de uma criança e aí tem que dar início ao processo de adoção? Aí a família enrola. Eu conheci um caso, uma vizinha minha, que a menininha tinha 12 anos, quando chegou à casa dela, ela ficou com a guarda dessa menina. Aí quando chegou aos 19 anos, ficou 7 anos com a guarda. Quando chegou aos 19 anos, ela falou: quer saber, eu quero adotar essa menina. Mas aí ela já tinha mais de 18. Mas ainda assim ela conseguiu adotar. Por quê? Como ela já estava com aquela família há 7 anos, o juiz entendeu então que nesse caso específico, como já havia uma convivência, então neste caso específico era possível a adoção mesmo após os 18, porque a menina já estava lá desde os 12. Tá bom? Então esta é a regra. Agora, você chegou no orfanato, você chegou no centro de acolhimento e você fala: eu quero adotar aquela pessoa que tem 18 anos. Não, você não pode. A pessoa, para ser adotada, tem que ser até 18 anos. Depois não pode mais, tá bom? Beleza? Simbora aqui com o professor. Então, a única resposta possível aí é a letra E. Tá bom? Não esqueçam então destes detalhes, como eu disse a vocês, são detalhes importantes que fazem toda a diferença na nossa preparação. Gabarito letra E. Vamos seguir em frente aqui. Questão número 7. Sobre a adoção nos termos preconizados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, é aquilo que eu falei para vocês. A adoção tem sido cada vez mais um assunto presente nas nossas provas. E há uma razão, né, gente? Existe hoje no ECA uma previsão detalhada sobre a adoção. Então vamos lá. Na 7 é o seguinte: o adotante deve ser no mínimo 18 anos mais velho que o adotando. Não, 16 anos, tá? Tem que ser então 16 anos. É permitida a adoção por procuração? Não, não é permitida. Se um dos cônjuges adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge, né, adotante dos respectivos parentes. Corretíssimos. Deixa eu explicar isso aqui para você. Quando há adoção, gente, rompe os vínculos. Quando tem a adoção, fala: partiu, acabou. Mas vamos partir do pressuposto, um exemplo. Eu tenho 2 filhas e aí eu me caso com você que também tem 2 filhas. E nesse caso eu resolvo adotar os seus filhos e você adota os meus. Então, nesse caso, como nós nos casamos, não vai precisar ali, ó, romper
romper os laços, porque apesar de ser uma adoção, mas foi feita uma adoção por duas pessoas que estão convivendo juntas agora, porque se casaram. Então, neste caso aí, é possível manter os vínculos, tá bom? Então, letra C, corretíssima. Vamos lá. É vedada a adoção conjunta pelos divorciados? Não, não é. Existe a possibilidade. Se tiver acordo sobre a guarda, sobre os cuidados, isso é possível sim. O estágio de convivência que precede a adoção não poderá, em nenhuma hipótese, ser dispensado. Pode sim. Existe uma hipótese que o juiz, se entender que a criança já estava há bastante tempo e que realmente tem condições ali, então, de vamos dizer assim, foram mantidos os laços, então, nesse caso, há sim esta possibilidade, tá bom? É uma possibilidade que existe bem tranquilinha. Portanto, de fato, a única alternativa correta é a letra C. Parabéns. Questão número 8. Isso aqui é bem legal porque é o seguinte, se você lembrar daquele macete que eu ensinei a você, lembra aquele macetinho que eu ensinei a você, que foi o seguinte, olha, não esqueçam de um detalhe, que é o seguinte, é dever do Estado, da sociedade, da comunidade, da família, né, cuidar da criança e do adolescente, dando proteção, dando cuidado, zelo. Estão lembrados disso? Pois é. Pois chegou a hora, então, aí de entendermos um pouco melhor para que a gente possa, então, com isso, tá? Para que a gente possa, com isso, então, avançar na nossa, vamos dizer assim, na nossa missão. Beleza? Vamos lá, então? É o seguinte. É dever de quem? Aí tem aqui, da pontinho comunidade sociedade. Então, espera aí. Se tem comunidade e sociedade, está faltando o quê? Família e Estado, não é isso? Então, comunidade. Escola, você sabe que não está escrito escola, mas deve estar família. Então, você eliminando escola, você já sabe que aqui é família. Então, família, comunidade, sociedade. Então, qual é o próximo aqui? Estado, poder público, porque é família, comunidade, sociedade, aqui só pode ser o Estado. Então, SUS, Conselho, poder público. Opa, então eu já eliminei aqui, ó, já eliminei. Então é família e poder público. Assegurar com prioridade a efetivação dos direitos à moradia escolar ou à vida. Os direitos fundamentais contemplam a vida. Então, logo, a única alternativa correta é a letra E. Viu como que não é difícil, gente? Basta você conhecer, então, as doutrinas que norteiam as atividades. Se você fez isso, certamente você terá um resultado muito positivo. Questão número 9. Sobre o trabalho da criança e do adolescente, é correto informar? Então, vamos lá. Sobre o trabalho da criança e do adolescente, é correto informar o seguinte. É proibido o trabalho de adolescente em atividades lúdicas. Quer dizer que, por exemplo, a criança ou o adolescente não pode trabalhar como artista, por exemplo? Nós sabemos que pode. Portanto, a letra A está errada. É proibido para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. Verdade, isso aqui de acordo com a Constituição. Porque como aqui a questão não especificou que era de acordo com ECA, então eu não vou aplicar o artigo 60. Eu vou aplicar a Constituição. É proibido o trabalho noturno de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. Não, nem na condição de aprendiz pode. Negativo, não pode não. É proibido o trabalho de adolescentes em hospitais, salvo na condição de aprendiz. Não, hospital é local insalubre, não pode. É proibido o trabalho de crianças em peças teatrais e atividades cinematográficas. Não, não é. Então, de fato, a única alternativa que está de acordo com o que está previsto na Constituição e no ECA é a alternativa B. Parabéns aí. Questão número 10. Não é dever da comunidade, então aqui é uma negação. Não é dever da comunidade e da sociedade em geral assegurar ao adolescente com absoluta prioridade o direito. Então, gente, aqui ele está falando o seguinte, o que não está previsto, então, ali como uma garantia
né, para a criança e o adolescente? Certamente o ensino superior, porque o ensino superior, por parte da criança e do adolescente, será realizado em um outro momento e não especificamente naquele em que ele se encontra em desenvolvimento, tá bom? Então, pronto, matamos aí a charada e com isso a resposta letra E. Questão número 11. É considerado um tratamento cruel a criança ou adolescente, conforme previsão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente? Gente, lá nós sabemos que, de acordo com o ECA, a ridicularização é considerada, sim, um tratamento cruel à criança e ao adolescente. Então, nesse caso específico, o que a banca quis saber de você é se você sabia o que é tratamento cruel. Então, a ridicularização é uma das formas de tratamento cruel. Portanto, letra B. Questão número 12. A formação técnico-profissional do adolescente não deverá obedecer. Então, mais uma negativa aqui. O que não deve obedecer? Horário especial? Não, gente, olha só. Deve obedecer horário especial de acordo com a atividade? Deve, tá? Deve obedecer às peculiaridades do seu desenvolvimento? Deve. Deve obedecer à adequação ao mercado do trabalho? Sim. A prevalência das atividades educativas? Sim, gente. Sabe agora o seguinte, o horário especial, gente, não é aquele estabelecido na lei, mas é aquele que atenda a sua, né, não sei, a sua atividade e efetivamente a sua capacidade para estudar. Então é por isso que a letra A aqui não está de acordo e por isso é a errada. A respeito da tutela, ok, nós aprendemos que existem 3 formas de colocação na família substituta, não é isso? Nós aprendemos lá, a adoção, guarda e tutela, não é isso? Lembrando que no estrangeiro, nós já aprendemos que lá só pode ser mediante a adoção, não é isso? As outras formas não, aí no Brasil a gente pode ter. Tá, beleza. A partir, então, desse contexto, a gente pode avançar mais um pouquinho. A respeito da tutela, ele quer, então, aqui a informação é sobre a tutela. É correto afirmar? Pode, no caso, essa tutela, olha que legal isso aí. Pode conviver sem sobreposição com o exercício por outrem do poder familiar. Não, gente. Aqui está falando o seguinte, olha, pode uma pessoa que está amplamente inserida com o poder familiar também conviver sobre a tutela? Não. Ou está sobre o poder familiar ou está sobre a tutela. Agora, falar que vai conviver com as duas? Não, não é o caso, tá bom? Portanto, aqui na questão número 13, não pode conviver sem sobreposição não, tá? Então, o que acontece? Depois do poder familiar é que nós teremos, então, a tutela. E mais, caso o tutor seja indicado em testamento, não há necessidade de posterior ratificação judicial. Assim, o juiz tem que ratificar. O dirigente do programa de acolhimento familiar é equiparado a tutor. Não, ele é equiparado a guardião. No caso da adoção por estrangeiro, deve ser conquistada previamente. Não. No estrangeiro, a única forma de adoção, a única forma de colocação na família substituta é mediante adoção, não comporta tutela. É considerada a forma de colocação em família substituta. Verdade. Portanto, a alternativa correta, letra E. Questão número 14. Até o dia em que chegou e que foi dito, é preciso ir à escola, todos os meninos vão, para se transformarem em gente, deixar as coisas de criança. Em cada criança brincante dorme um adulto produtivo. É preciso que o adulto produtivo devore a criança inútil. E assim aconteceu. As ideias do texto, contrariam o artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual prevê que o direito à liberdade garantido à criança e ao adolescente compreende outros aspectos. Gente, isso é muito interessante. Nós aprendemos que, de acordo com o artigo 16, a criança tem direito de brincar, de praticar esporte, de se divertir. Então, essa ideia que criança só tem que trabalhar e não pode brincar, contraria totalmente o ECA. Portanto, então, letra B. Questão número 15. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Considera-se tratamento cruel ou degradante dispensado à criança aquele que, há algumas questões atrás, eu falei que a ridicularização já era uma delas, não é isso? Então, basta você lembrar do que eu falei que você já matava, ó. A única que fala sobre ridicularização. Então, tratamento, gente, cruel ou degradante é aquele que proporciona à criança ou adolescente humilhação, uma ameaça grave ou a sua ridicularização. Portanto, letra D. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 16. O trabalho educativo visa primordialmente, a partir da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, o trabalho educativo é aquele, por exemplo, uma criança ela vai tocar numa orquestra sinfônica. Lá, o objetivo dela lá não é ganhar dinheiro, mas aprender a tocar os instrumentos. Mas como a banda faz a apresentação, acaba então que, né, nesse caso específico, acaba ganhando um dinheirinho. Mas o objetivo específico não é especificamente ali, então é isso que você tem que entender. A missão principal não é ganhar dinheiro, mas é aprender a trocar o instrumento. É isso que é o trabalho educativo. Nesses termos, então, nós podemos dizer que ele visa o desenvolvimento pessoal e humano dos adolescentes, acoplado à sua profissionalização. Portanto, a alternativa A. Questão número 17. A partir da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, passou-se a evitar o vocábulo menor. Porém, no âmbito do direito do trabalho, tal palavra não carrega seu efeito negativo, mantendo-se a utilização neste campo, tá? Tal discussão foi enfrentada pelo direito do trabalho porque o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe consigo o quê? A doutrina da proteção integral. Ela diz que toda criança e adolescente são detentores dos mesmos direitos que os adultos e deverá o Estado, a família, a sociedade e a comunidade, não é isso? Cuidar, zelar das suas crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Portanto, letra C. E a nossa última questão, o trabalho infantil artístico. Quem é que autoriza? Juiz. Para que uma criança possa trabalhar, como por exemplo a Maísa, né, que era aquela adolescente que fazia programinhas aí. Pois é, para que possa trabalhar é o juiz que tem que autorizar. Portanto, letra D. Com isso, chegamos ao final, então, da nossa aula e você pôde aqui comigo testar um pouco de tudo aquilo que nós aprendemos. Parabéns a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.